Boa tarde, pessoal. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar uma conversa sobre as locações, agora em tempo de pandemia. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Rafael. Quem vai entrando, pessoal, já vai colocando o coraçãozinho para nossa live ser vista por mais pessoas. Hoje nós vamos conversar então com o Dr. Apolo Scherer Filho, que já entrou. Vou fazer o convite já para o Dr. Apolo. Vamos lá. Enviei o convite já, Dr. Apolo. Estamos aguardando. Boa Olá, tarde. Tudo tudo bom? certo? Prazer Tudo bem? revê-lo. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo em paz. Espero que você também. É um prazer estar aqui no seu canal. E eu estou aqui à disposição aos seus seguidores, aos meus seguidores, aos nossos colegas, né? É, Sim. aos nossos amigos. Você aí de Santa Catarina, eu aqui no Ceará fazendo essa conexão. E isso é muito bacana, né? Que traz mais informações, traz mais conhecimentos. Principalmente, eu sou da área da parte imobiliária, então eu estou à disposição, as perguntas, e quem, às vezes, não dá para responder todas as perguntas numa live, Sim. mas fica aqui o meu contato, meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, deixa eu apresentar então formalmente o Dr. Apolo, que é um amigo querido, né? Mas também um profissional extremamente competente. Então, vamos lá. Dr. Apolo Scherer Filho, advogado e corretor de imóveis, dirigente imobiliário, autor do livro Locação Imobiliária, do corretor ao advogado. Sócio-diretor da BS Advogados Associados, sócio-diretor da BS Imóveis, doutorando em Direito pela Universidade Federal de Buenos Aires, a UBA, coordenador e professor da pós-graduação em Direito Imobiliário, palestrante, especialista em Direito Imobiliário, sócio-diretor e professor do curso Ciclo Imobiliário, diretor da Educação Continuada do Interior do Crescido, Ceará, membro da Comissão de Direito Imobiliário da UAB do Ceará, coordenador da Subcomissão de Locação Imobiliária da UAB do Ceará, membro da Comissão de Ensino Jurídico da UAB do Ceará e membro do IBRADIM e vice-presidente do STJK. Então, nós temos hoje a honra, né, de termos a presença aqui do Dr. Apolo, que é um super especialista na área de locações, e ele atua, né, por isso que eu digo do nosso privilégio, tanto como advogado como corretor de imóveis. Então, entende muito sobre esse assunto. E é óbvio, né, que a palavra da vez é a pandemia, né? Então, a maioria das dúvidas que acabam surgindo e que as pessoas acabam nos procurando para questionar está relacionado a esse nosso período crítico, né, que nós estamos passando, tentando passar da melhor forma possível, que é o que estamos fazendo aqui, né, doutora Paula? Estamos nos informando, nos auxiliando, né? Eu acho que a única forma de nós passarmos por essa fase tão difícil, né, e inesperada, né, da nossa vivência. Mas, inclusive, então já entrando um pouquinho no assunto e já lhe dando a palavra, nós gostaríamos de questionar, então, já inicialmente, com relação às locações, nesse período de pandemia. Existe algum regramento específico que está tratando com relação ao pagamento? Eu deixo de pagar, eu continuo a pagar esses aluguéis? Como é que está funcionando essa situação, doutora Paulo? Bem, Michele, é uma excelente pergunta, tá? Muitos, eu aqui em Fortaleza e também em Ceará, eu dou assessoria a corretores de imóveis, dou assessoria a imobiliárias, construtoras, e realmente nesse período de pandemia, eu acho que eu estava trabalhando triplo. Nós aqui no escritório, tanto o escritório jurídico como de advocacia ou de imobiliária, nós estávamos trabalhando triplo, diuturnamente, tendo contato com os proprietários, com os inquilinos. Além disso, nós damos
toda uma assessoria jurídica para os corretores e imobiliários. E uma das perguntas principais, realmente, tanto de inquilino como de locador, enfim, quem estava cercado de alguma maneira da relação locatícia, né, é sobre se tem alguma lei falando sobre a locação nesse período. Bem, a lei que fala de locação, é a lei de locação, logicamente, é a lei 8245 de 1991, tá? Veio esse período, essa pandemia, e realmente surgiu um projeto de lei, diga-se de passagem, que é um projeto de lei, tá? Para regular algumas relações privadas. Porém, esse projeto de lei não saiu da gaveta. Saiu do Senado Federal, depois foi para a Câmara dos Deputados, e o presidente ele não sancionou todos os artigos, certo? Principalmente o que diz respeito à parte das locações, que a gente pode até tocar nesse assunto depois. Concluindo, resumindo, a lei que está regendo todas as relações locatícias é a lei de locação, a lei 8245 de 91. Muitas pessoas informaram que existiam outras leis, existiam outras leis, existia outro regramento, mas não. Sempre o que aconteceu? A lei de locação está vigente e os contratos sendo respeitados. Porém, existe um bom senso, né? Logicamente, existe um bom senso. Eu também, além de advogado, sou corretor, tá? E nessa pandemia, inquilinos que 5, 6 anos, excelentes inquilinos, e realmente foram afetados por essa pandemia. Será que era justo eu executar, eu rescindir o contrato? Acredito que não, acredito que isso é uma fase que vai passar, certo? Aliás, já está passando, graças a Deus, tá? E que isso vai solucionado não com a lei, mas solucionado numa relação de intermediação. É aí que entra a figura essencial tanto do advogado como do corretor para fazer essas intermediações, tanto pegando um lado do proprietário como também pegando um lado do inquilino, para garantir a função social do contrato, para ele realmente esse é um período que não vai ser para sempre, né? A gente tem que ficar ligado nisso aí, não vai ser para sempre, a gente quer manter os contratos. Para nós mantermos os contratos, a gente tem que fazer um pouquinho de acordo de um lado, puxar para o outro, e foi isso que nós aqui da equipe passamos essa quarentena toda fazendo. Por exemplo, como eu falei, existem inquilinos meus aqui que, sensacional, porém realmente foram afetados. Então, eu fiz uma flexibilização para dar um desconto no aluguel. Por outro lado, tem um inquilino que é uma farmácia e me pediu um desconto. Aí eu falei, mas farmácia eu vou querer que tu pague mais caro esse aluguel. Tá ficando mais rico, né, doutora Paula? Porque tu tá ganhando muito mais. Então, assim, existe uma regra geral? Não existe uma regra geral. Existe uma regra geral para locação residencial e a outra para locação comercial. Não, existe um bom senso para cada inquilino, para cada proprietário. Salão de beleza não tem condições de fazer, de acordo aqui no Ceará, teve um decreto que proibiu e, dependendo da fiscalização, ia ser uma multa de R$50 mil. E muitas empresas, por exemplo, pizzaria, restaurantes, começaram a fazer. Esse telefone não é meu, tá? Não é aqui do escritório. Tá. Então, começaram a fazer o serviço de delivery, de drive-thru. Enfim, já o salão de beleza não tem condições de fazer delivery, não tem condição de fazer drive-thru. Então, realmente, teve situações que nós demos aqui, desconto de 50%, 60%. Teve realmente ramos de atividades comerciais que foram bastante prejudicadas. Porém, outras não, nem tanto. Uma pizzaria que vive absolutamente de delivery, então nada foi afetado. Então, existe uma regra geral? Não. Cada caso a gente tem que ver tanto lado. Aí a gente coloca aqui vários princípios, o princípio da função social do contrato,
esse princípio da boa-fé, princípio da transparência. Então, foi um trabalho exaustivo, porém, com muita eficácia. Na verdade, não só na locação, mas quanto nas demais situações, né, que envolvem agora a pandemia, tudo vai depender de bom senso, né? E concordo plenamente com o senhor com relação a não nos prevalecermos também, né, da situação e verificarmos cada caso, né, realmente é um caso, porque tem situações realmente, como o senhor mesmo mencionou aí, que tem algumas pessoas que não foram prejudicadas de nenhuma forma, porque não foram nem submetidas a fechamento, né, do seu comércio, como farmácias, né, porque justamente nós necessitávamos delas nesse momento, né. Então, justamente, acredito também que o bom senso deve sempre reinar, não só na locação, mas nas demais relações. Nós tivemos uma prorrogação agora, essa semana, que foi publicada com relação aos cartórios, né? Eu não sei se... Mas eu acho que é nacional até essa prorrogação, porque foi um pouquinho diferente, eu percebi, porque eu tenho alguns colegas também, Nordeste, enfim, de outras regiões, e aqui no Sul a gente teve restrição durante ali um período de umas 3 semanas, mas logo depois foi permitido que a gente reabrisse os comércios com as restrições devidas. E eu percebi, até porque acompanhava também as suas lives, que o senhor mencionava que ainda estava tudo fechado por um período muito maior do que nós tivemos problema aqui. Talvez pela contaminação, porque eu não cheguei a verificar, né, essa comparação, mas enfim. E agora, durante essa semana, eu tive notícia de uma prorrogação, né, com relação aos cartórios, desse não funcionamento de uma série de atividades, de uma série de serviços, né, que ainda não estão sendo prestados da mesma forma que eram anteriormente à pandemia. E esses contratos, a gente sabe que eles não param, né? Que as pessoas têm que morar em algum lugar. Então, eles vão ou ser renovados ou ser verificados. E com relação, então, a essa função do cartório, né, nesse contrato, ao reconhecimento de firma, como é que fica, então, essa situação no dia a dia, na prática? Pronto. Queira ou não, felizmente ou infelizmente, nesse período de pandemia, não pararam as locações. Tivemos muitas locações e conversando com um inquilino ou outro, eram situações de pessoas que estavam se separando, né? Nessa pandemia houve muitas separações. O pessoal do Direito de Família trabalhou bastante, doutora Paula. Pois é, trabalhou bastante e assim... Infelizmente ou felizmente, eu não vou entrar muito no mérito aqui, Sim. Eu consegui locar flats, apartamentos, né? Pessoas que antes residiam num apartamento que o aluguel era R$2.000, caiu o rendimento, olha, eu vou ser bem sincero, caiu o meu rendimento, agora eu quero um apartamento de R$1.000. E, enfim, a gente foi locando, muitos médicos também que fizeram um excelente trabalho aí de linha de frente, os médicos, e muitos alugaram flats, apartamentos, para se distanciar da família, para deixar numa proteção melhor e tudo mais. Que essa foi uma situação bem séria, né, dos médicos, né, com relação à contaminação e tudo mais. Eu acho que era uma preocupação até extremamente pertinente nessa época, né? Eu tenho conhecidos também na área médica, e todo mundo estava bem comovido, bem preocupado com essa situação, até porque teve muitas mortes, inclusive, né? Se você pegar em alguns países, foi uma boa porcentagem foi dos profissionais de saúde, que eram os que estavam de linha de frente. Então, muitos médicos aqui no Ceará como um todo, né, acredito eu que em todo o país, até mesmo como uma forma de proteção da sua família, né? Resolveram alugar imóveis, se distanciar, fazer aquela quarentena propriamente dita pelo bom senso, pelo profissional. E aí surgiram muitos contratos e muitas pessoas também, muitos advogados, corretores. Apolo, geralmente com os contratos eu reconheço firma. Será que é imprescindível o reconhecimento de firma, já que os contratos, até falava aqui, os cartórios estão fechados. Uma observação, os cartórios estavam trabalhando em agendamento aqui, ou então... Não, aqui não estavam, nem em agendamento, depois é que agora retomaram. Através do Seris, certo?
Então, o que é que eu respondo em relação à sua pergunta e dos demais que fizeram essa mesma pergunta? O reconhecimento de firma no contrato de locação, ele não é imprescindível, tá? O que é imprescindível no contrato de locação, tá? É justamente a assinatura das partes, tá? E as duas testemunhas, que é justamente para um contrato de locação ter o corpo de um título executivo extrajudicial. Mas o reconhecimento de firma, você pode colocar para depois, enfim, pode fazer o contrato de locação tranquilamente, tá? Que não é imprescindível. Imprescindível é a assinatura do locador, locatário e das duas testemunhas, justamente por conta do título executivo extrajudicial. Mas eu acho que essa divergência também de funcionamento deve ser para aquela outra situação que eu mencionei, porque aqui nós acabamos, na minha região, que é mais ao sul, assim, de Santa Catarina, né? Nós acabamos ficando, assim, com os locais fechados mesmo por 2 semanas e meia, assim, de forma geral. Depois já começou a reabrir aos poucos, óbvio, né? Que depois ambientes com aglomeração ainda permaneceram por algum tempo, ainda lanchonetes, bares, enfim, né? Mas o comércio, de forma geral, foi permitido em seguida, assim, aqui, né, na minha região. Talvez por isso que não foi necessário esses agendamentos e porque depois retomou-se, né, os trabalhos. Santa Catarina, pelo que eu vi, Santa Catarina, Minas Gerais, foi um exemplo de gestão. Vocês estão realmente de parabéns. Nas minhas lives e palestras, aulas, enfim, eu não falo de político, mas quando algo é muito bem feito, pelo que passou, a imagem que passou, tá? Que foi um exemplo de gestão para os demais estados. Houve fechar. Aqui eles trabalharam muito no sistema de fechamento de fronteira, assim, no sentido de bloquear a passagem, naquele período mais crítico, né? Bloquear a passagem e tudo mais, mas internamente até não foi por um período tão prolongado. É interessante mencionar também, doutora Paulo, porque agora com esse meio digital, os processos de forma digital, então nós estamos usando essa pandemia, pelo menos o aspecto positivo que eu visualizo nela, é essa situação da informação, da evolução digital, que nós, mesmo quem era mais resistente, está aos poucos aderindo, então, a essa nova, né, situação. E com relação à assinatura digital, como é que está sendo aceita? Vocês consideram que ela está sendo segura, não está sendo? Como é que está funcionando? É como você vem introduzir o tema, tá? Eu acho que nessa pandemia nós andamos aí 5, 10 anos, dependendo do ponto, nós andamos 5, 10 anos de evolução, a gente tem que sempre levar pelo lado positivo do negócio, né? Muitas imobiliárias não adotavam o sistema de assinatura digital, porém, você como advogada, você sabe que hoje em dia praticamente os processos são com assinaturas digitais. Então, isso era um futuro que já nos esperava daqui a uns 5 anos, mas veio tudo logo para agora, foi antecipado esse futuro, vamos dizer assim, né? E é possível, sim, a assinatura digital sendo reconhecido judicialmente, até aqui na imobiliária já estamos também fazendo a assinatura digital. É uma forma de se inovar e trazendo benefícios, né? Não só para o locador, mas como para o inquilino, para a administradora, para o advogado, algo bem objetivo e tecnológico. Eu acredito, né, nessa mesma linha de raciocínio, que até o sistema de home office, né, e tudo mais, influenciou muito e vai influenciar ainda muito na vida das pessoas, porque nós tivemos, por exemplo, algumas situações como o MEC, né, que se pronunciou ontem com relação à prorrogação, né, da situação das aulas, não necessariamente uma imposição, mas dizendo que existe a possibilidade de ser prorrogado até o dia 31 de dezembro, né, a não existência necessariamente dessas aulas, apesar de que deixou-se essa possibilidade das universidades e escolas ainda deliberarem com relação a essa situação. Mas, enfim, tem uma série de precauções que ainda estão sendo tomadas, né? Então, que ainda vão vai persistir essa situação ainda, dessa necessidade do distanciamento, da situação do home office, dessa confraternização de forma tão acalorada não acontecer nesse momento, porque está todo mundo ainda com um pouco de receio de contaminação e tudo mais, né? Então eu acho que isso
vai acabar ainda nesse período, ainda nos forçando, o próprio judiciário, né? Pelo menos aqui na minha região não abriu as portas e cada vez está prorrogando, não só a STF, que já mencionou que vai só voltar o ano que vem, né? Mas os demais tribunais, mas enfim. Nós temos, então, provavelmente essa evolução, na minha opinião, ela é o aspecto mais positivo, assim, da pandemia. É o que de melhor vai ficar. Essa evolução não só tecnológica, mas eu acho que evolução cultural. A humanidade está evoluindo como um todo. A gente percebe isso. E que bom, né? Que a gente percebe alguma coisa positiva numa situação ruim, né? Verdade, verdade. Eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo de qualquer situação, né? Então, se você for ver, inclusive a gente está agora aqui batendo esse papo legal e tudo mais por conta da pandemia, que antes as lives já não eram tão transmitidas, não era como hoje, né? Eu coordeno uma pós-graduação que nós já vamos colocar de forma online, que antes era só presencial. Então, alunos do Brasil todo já pode fazer a pós de direito imobiliário. Então, assim, foram várias coisas, o que aconteceu foi realmente, lógico, infelizmente, por conta das mortes que aconteceram, das perdas que nós tivemos. Eu, particularmente, nesse período, evitei de postar alguma coisa relacionada à festa ou alguma coisa relacionada a lives dos cantores, enfim, em solidariedade às pessoas que estavam com situações delicadas, ou com elas, ou com alguns parentes, né? Alguns parentescos. Mas eu vejo que houve uma evolução muito grande, tanto em relação aos contratos. Lógico, foi o que nós vivemos nesses 3 meses, vamos dizer assim, começou em março, foi algo totalmente atípico. Então, a gente não sabia muito o que é que poderia acontecer. Eu também advogo para condomínios, então foi uma situação muito inesperada. Porém, com a crise que a gente começa aqui no Ceará, a gente diz, a gente fica com as costas largas, ou seja, a gente fica mais preparado ainda. Então, eu digo muito, eu estou pelo CRES, eu estou na parte de educação continuada, ou seja, levando eventos, palestras e tudo mais. E nós, praticamente toda semana, era informações, cursos para os corretores. Isso engrandeceu muito, né? Não só para os professores, mas também para todos os corretores em geral e os advogados também. Eu acredito que essa sua pós está sendo aguardada por todo o país, porque eu já tive várias indagações, inclusive já lhe indiquei aqui, até mencionei, né, no comentário que eu fiz anteriormente, já passei contato, porque eu super recomendo o Dr. Apolo como professor. Mas partimos aqui de mais algumas dúvidas. Já falou, eu super recomendo, é uma aluna nova. Então, tá todo mundo ali recomendando e falando muito bem da sua pós. Que coisa bacana. Isso é um retorno pelo esforço que a gente faz. Com certeza. E merecido, né, doutora Apolo? Merecido. Porque claro, além de um excelente profissional, um ser humano maravilhoso também, né? Que a gente sabe de todas as suas ações sociais e uma pessoa extremamente engajada com a sociedade, né? Merece. Com certeza, todo o reconhecimento. Caso de Nazaré. Os idosos. Já estou há 13 anos. Já pedi para ajeitar minha cama lá. Eu sei, eu lhe acompanho. Com relação... Mais uma dúvida aqui que sempre é recorrente, doutora Paula. Com relação à caução. Pode ser utilizada para abater os aluguéis? Vamos ver. Bem, qual é o entendimento com relação a isso? Em relação à caução, tá? A caução é uma garantia do contrato de locação, tá? Está prevista no artigo 37 da lei de locação, e a caução ela pode ser pedida até 3 vezes o valor do aluguel, tá? Então, nesse período de pandemia, o que é que aconteceu? Os inquilinos, olha, eu não vou ter condição de pagar o aluguel, e como eu te dei os 3 meses de aluguel, eu queria que você abatesse aí nesse pagamento, porque realmente eu não tenho condições de tirar o dinheiro aqui da minha carteira e te pagar o aluguel corretamente. Enfim, nós,
tanto da imobiliária como do setor jurídico aqui, nós não sugerimos, tá, fazer esse abatimento da caução, tá? Tendo em vista que a caução é a garantia do contrato. Se você utilizar essa caução no momento que está circulando o contrato, você ao final vai ficar com um contrato sem garantia. Não é isso? Então, qual é a manobra, qual é o caminho que nós indicamos? Olha, se você quer abater a caução, o que a gente pode fazer? Tudo bem, vamos abater a caução, mas você vai indicar uma outra garantia, que é o fiador. Uma observação, eu como administradora, eu jamais posso solicitar duas garantias, é até uma contravenção penal. Porém, faço um aditamento contratual, tá? Liberando a caução, mas também em contrapartida, solicitando um fiador. Dessa maneira, o inquilino não fica prejudicado, né, com os valores dos aluguéis, e o contrato de locação passa a ter uma nova garantia, que é o fiador. Então, resolve para o inquilino, resolve para o locador e resolve para a administradora, tudo conforme a legislação da lei de locação. E continuando, se o meu contrato, então, encerrou nessa época de pandemia, com relação a essa situação da renovação automática, é válido, não é válido? Como é que funciona? Bem, Michele, é o seguinte, muitas pessoas colocam, tá? Muitos imobiliários, muitos corretores colocam no contrato de locação essa cláusulazinha, olha, tem a renovação automática. Uns colocam, olha, ele é de 3 anos com renovação por mais 3 anos. Pessoal, se é de 3 anos com renovação de mais 3 anos, isso é um contrato de 6 anos. Tá? Essa parte da renovação automática, ela não é bem vista no judiciário, caso esse contrato vá para o judiciário. Tá? O que acontece? Quando nós fazemos um contrato de locação, ele tem que ter um prazo certo. Tá? Ele tendo um prazo certo de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos, 10 anos, o que acontece? Ele está com prazo determinado. Após o período desse contrato, ele vira um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, não é que o contrato perdeu o efeito. Jamais, jamais. Todas as cláusulas estão valendo perfeitamente. Acontece que saiu de um contrato por prazo determinado e passou agora a ser um contrato por prazo indeterminado. Essa cláusula de renovação automática não é muito aceitável. O que eu sugiro para o corretor de imóveis, para a administradora, para o advogado, é ficar acompanhando realmente aquele contrato de locação. Olha só, aquele contrato de locação termina no próximo mês, então vamos entrar em contato com o inquilino para renovar o contrato, assinando entre as partes, mas não a renovação implícita. Tem que ter uma renovação, principalmente se tiver fiador. Precisa da assinatura de todas as partes para ter uma melhor segurança, que é isso que a gente quer mais no contrato de locação. Com certeza, para ambas as partes, né? E com relação ao reajuste, doutor Apolo, só pode ser reajustado pelo IGPM? Com relação ao cálculo aqui, como é que necessariamente eu posso chegar a esse cálculo referente ao acúmulo de índices? Como é que isso funciona mensalmente? Bem, em relação ao reajuste do aluguel, tá? Você pode usar ou o IGPM ou algum índice, desde que seja oficial, tá? Nunca, jamais você vai poder utilizar o salário mínimo. Em algumas cidades, eu vejo que o pessoal utiliza o salário mínimo. Às vezes coloca até o valor do aluguel, né, em relação ao salário mínimo. Isso não pode acontecer, tá? Ah, mas eu quero o valor. Se você quer o valor do salário mínimo, você quer o valor do salário mínimo hoje. Então coloque lá o valor do salário mínimo. Mas o reajuste, tá, vai ser por algum índice oficial. Pela prática, Michele, hoje em dia se utiliza muito nos contratos de locação, se utiliza mais, tá, é de prática isso aí, o IGPM, que é calculado com base nos 12 meses do ano. Lembrando, o IGPM, o reajuste do aluguel só pode ocorrer depois do aniversário
do contrato de locação. Se eu faço um contrato de locação hoje, dia 18 de junho, tá? Eu só posso fazer a correção daquele contrato de locação no dia 18 de junho de 2021. Nunca menos de um ano. Só depois do aniversário do contrato. Então, agora vamos para uma curiosidade. Agora a minha pergunta vai para o Dr. Apolo, corretor, então. Como é que está acontecendo essas vistorias? Tem prioridade? Como é que está funcionando no dia a dia, doutora Paula? Michele, excelente pergunta. Eu espero que nesse período aqui que eu vou te dar a resposta, ninguém do Estado ou da Prefeitura esteja assistindo essa live, tá? Porque eu considero a vistoria como sendo a etapa das principais do contrato de locação. Por quê? Michele, um dos pontos principais que dá mais problemas no contrato de locação não é o início. O início é ótimo. O início é igual a namoro, né? É mil maravilhas. O problema é depois, no final do contrato de locação, que é por conta da deterioração do imóvel. Por isso que é muito importante fazer uma vistoria bem feita. A vistoria tem que ser... Se eu disser, olha, qual é os dois pontos principais do contrato de locação? Primeiro eu vou dizer, é a vistoria. É a vistoria. Então, e o outro seria, logicamente, um contrato assinado pelas partes e com as duas testemunhas. Mas a vistoria é de uma responsabilidade muito grande para a administradora, tá? Eu canso de receber aqui corretores, imobiliárias, no sentido que depois que alugou o imóvel, tá? Depois que o inquilino saiu, o inquilino saiu com o imóvel quebrado, com o imóvel, estava faltando isso, estava faltando aquilo, justamente por conta de uma péssima vistoria que foi realizada quando o inquilino entrou. Então, aluguei, como eu disse, alguns imóveis nessa quarentena e eu quebrei a quarentena. Eu mesmo fui fazer as vistorias, tá? Fui com máscara, com álcool em gel e tudo mais, mas eu não podia, muitas imobiliárias adotaram, tá? Isso é uma das vantagens também, de fazer a vistoria online. O inquilino lá no imóvel, filmando e tudo mais, e você acompanhando e tudo mais. Só que eu sou, desculpe o termo, eu acho que eu ainda sou matuto para isso, por conta do grande risco, da grande responsabilidade que a gente, como administradora de imóveis, a gente, como o jurídico de uma administradora, tem. Então, justamente por isso, olha, não vai dar para eu ficar aqui olhando online e tudo mais, porque tem certas coisas que a gente tem que ver pessoalmente, e não por uma gravação. Então, vou ser bem sincero aqui, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu fiz tudo online, que eu cumpri a... Não cumpri, tá? Realmente eu fui. Por quê? Porque se der um problema futuramente, tá? Alguém vai dizer, não, mas é porque estava em quarentena. Não, eu tenho responsabilidade, eu administro imóveis, tá? Então, justamente na vistoria do imóvel, que é a parte que dá mais problema futuramente numa relação locatícia, eu não vou, eu vou me proteger o inquilino com máscara, álcool em gel, se ele quiser, até caixa de luva eu comprei, caso ele queira e tudo mais. Mas nesse ponto, eu realmente quebrei a quarentena e fui lá, mas para um bem futuramente que o pessoal vai ver, que é em relação à entrega do imóvel. Isso aí é muito importante. Mas a responsabilidade realmente é muito grande, né? Porque, obviamente, que online eles poderiam omitir alguma situação, né? Porque você filma o que você quer filmar ou passa rápido em alguma situação para não ser tão notada, né? E não vai conseguir vistoriar piso, forro, fiação, enfim, tudo que tem que ser realmente feito na prática, né? É o que o Marcílio, o Marcílio, ele é lá de Sobral, está nos acompanhando, tá? É que ele falou, é algo realmente, foi como um jurídico, uma advocacia preventiva. Quando se une um corretor e um advogado numa mesma pessoa, a gente fica prevendo tudo. Então, realmente, a gente visa muito essa proteção, essa segurança, tanto para o locador como para o locatário. Sim, e principalmente vislumbrando que
o seu cliente, né, estava sendo resguardado com esse cuidado, né, que o senhor estava tomando. Eu também concordo com a atitude, apesar de que, né, acho que na sua região se chama cabra-macho, sim, senhor, né, que daí teve que ter um pouquinho mais de coragem nesse caso, né, para se submeter e até mesmo com os cuidados, mas o risco sempre existe, né, mas eu concordo que a situação é bem complicada com relação a deixar, né, passar e depois o prejuízo pode ser extremamente significativo, né? Fora a dor de Perfeito. cabeça, né, doutora Apolo? Fora a dor de cabeça, que já é normal essa dor de cabeça se você não fizer uma vistoria bem feita. Imagina sendo isso aí. Então, eu preferi eu ser o cabra velho macho, de logo mesmo lá, tendo em vista. Depois vai entrar juridicamente, vai dizer o quê? Ah, não, é porque estava com 40. Não, não tem negócio de 40 anos, não. Tu tá aqui administrada por mim. Tá tudo aqui. Hoje em dia a gente faz. Antes, para fazer uma vistoria, eu digo até para os alunos da pós. Antes, há 15 anos atrás, era com aquelas câmeras grandes. Hoje em dia a gente tem celular, a gente tira Sim. foto, faz vídeo e tudo mais. Ou seja, perfeito para deixar uma segurança naquela locação. Tudo mais cômodo, né? Mais prático e mais seguro, né? Para Mais ambas as prático, partes. com mais informações. Com certeza, concordo. Doutor, vamos falar um pouquinho da nossa área jurídica, então. Existem alguns profissionais que, né, estão trabalhando nessa área relacionada a contrato e óbvio que tem vários olhares com relação ao mesmo problema, né? Alguns para solucionar, outros às vezes para atrapalhar um pouquinho e tumultuar, né? A gente sabe disso, né? Então, com É. relação a uma possível revisional desses contratos, será que é possível, pela pandemia, fazer essa revisional de contrato? Tem requisitos para que isso aconteça? Qual é a sua visão com relação a essa situação? Bem, Michele, eu vi de tudo nessa pandemia, certo? Inclusive advogado patrocinando no Instagram, dizendo que entre com a revisional, abaixe o seu aluguel e tudo mais, aquele negócio todo, tá? Existe na lei de locação alguns requisitos para entrar com ação revisional, não é só querer, tá? E um dos requisitos é que o prazo tenha pelo menos 3 anos. Então, se você tiver com prazo, com um contrato de 1 ano, 2 anos, não vai adiantar. Para ter direito à ação revisional, tá? Principalmente o principal requisito, tá? É que a locação tenha pelo menos 3 anos, tá? E um bom advogado, eu já vou falar um pouco realmente pelo lado jurídico. O bom advogado não é aquele que tem vários processos. O bom advogado é aquele que evita vários processos, né? Aqui no escritório, praticamente 90% nós resolvemos extrajudicialmente, tentando fazer algo amigável, algo, né? Então, pego empresas e tudo mais que tinha antes vários processos. E eu acabo fazendo com que a empresa fique enxuta, com poucos processos, faço aquela parte preventiva, né? Então, infelizmente, a gente vê muito isso ainda. O nosso judiciário já está amarrotado. Tenho certeza que de Santa Catarina também, aqui no Ceará é demais. Em outros estados que eu vejo também que eu advogo e já advoguei. Então, eu acho que nada melhor do que uma boa conversa, uma boa tentativa de negociação. É o que eu falo, o advogado, o corretor, ele também é um pouquinho de psicólogo. Ele tem que saber abordar o inquilino, o locador, que é justamente para manter o contrato de locação. Acredito que, às vezes, num período desse, a pessoa entrando com uma ação revisional vai prejudicar aquela relação de locação. Tá? Então, respondendo a tua pergunta agora de uma forma objetiva. Não é qualquer contrato de locação que já pode entrar com a revisional, tá? Tem que ter um período de 3 anos, tá? E lembrando que nada melhor do que aquela boa conversa com um locador e locatário para pegar um valor melhor, pelo menos nesse período, né? Em relação à pandemia. Aqui teve a Castro Marcílio, que também fez um comentário e eu concordo plenamente. Bom senso, ainda que é o que a gente
já mencionou lá no início da live, né? Ainda porque eu concordo no seu raciocínio de que se pretende se preservar principalmente essa locação, essa relação entre locador e locatário, não é tão diferente como uma relação, porque se ela perdurar, né, como uma relação lá que tem que ser primada, que teve os outros comentários lá, que seria a relação familiar, né? Esse convívio mais próximo nessa época de pandemia deu problema. Então, a linha de raciocínio é a mesma, né? Tem que conversar, tem que ter bom senso para não dar problema, né? Bom senso, Michele, bom senso. Só para dar uma observação aqui, teve um inquilino nosso aqui, que logo em março, assim que foi decretada aqui a pandemia, quarentena e tudo mais, ele nos mandou um e-mail, tá? Pedindo a redução do aluguel por 50% até novembro. Peraí, cara, tu não sabe nem o que é que vai acontecer no próximo mês, tu já tá... Então, assim, são aproveitadores, algumas pessoas realmente aproveitadores. Porém, nós temos que ser profissionais e realmente pegar cada caso para resolver. É trabalhoso? É. Mas ao final de tudo isso, você vai se destacar profissionalmente. Sim, vai ser um profissional reconhecido principalmente pelo resultado, né, que está demonstrando, né? Porque o que manda é o resultado, né? Aqui na imobiliária, Michele, não teve um caso de inadimplência. Aqui na imobiliária. Tudo por quê? Porque estava meu sócio, estava a equipe aqui, manhã, tarde, noite, conversa com. Olha, nós trabalhamos o triplo. Eu estou aqui para pedir férias. Mas. Pena que a gente não consegue, né? Pedir férias pra gente mesmo, né? Então, a gente consegue aquele final de semana ali, sábado, domingo e tudo mais, para fazer alguma coisa diferente. Mas quando a gente chega a um ponto desse, que já está acabando, né? A gente já tá no final, a gente olha para trás e a gente, pô, mas que trabalho que a gente fez, que bacana, realmente. Tanto a gente viu o lado do inquilino, a gente viu o lado do locador e fizemos algo que pudesse permanecer a locação no período mais difícil da humanidade. Nem meu pai, meus avós nunca viram isso. E a gente conseguiu permanecer com aquele contrato, assim, as coisas passam, mas a honra, a integridade da pessoa, a transparência nas relações ficam. Essa é a diferença entre os bons profissionais, né? Que vão continuar, indiferente de qualquer situação, atuando, demonstrando o seu trabalho de forma digna e sem precisar de nenhum subterfúgio outro, né? Para, digamos, enganar, de certa forma, com propagandas, né? As pessoas e tudo mais, que infelizmente a gente vê até não só os profissionais de várias áreas, mas TV e tudo mais, com essas notícias que às vezes induzem as pessoas a situações que não são legais, né? E algumas pessoas, infelizmente, não têm esse filtro e acabam, né, caindo e indo com a onda, como diz aquele, né? O Michele, teve situações, pô, alguns canais de informações passando notícias que, meu Deus do céu, isso aqui é um desserviço que faz para a sociedade, não um serviço que seria de comunicação. Um certo canal de um jornal, tá? Colocou, e as pessoas começaram a repassar pelo WhatsApp, que a imobiliária vai conceder 50% de desconto para a inquilina. Aí o que acontece? São os inquilinos passando para os proprietários, passando para a imobiliária. Olha aí, ó, essa imobiliária aí já está dando 50% de desconto. Porém, quando eu fui ler, rapaz, depois eu vou ler isso aqui. Foi na hora do Silvio Santos, no domingo, que o Silvio Santos, para mim, é imperdível. Coca-Cola e Silvio Santos é meu domingo à noite. E chocolate. E o que acontece? Eu fui ler essa matéria. A matéria nada mais é do que uma inquilina que estava realmente ruim financeiramente e que ela iria fazer uma proposta. Ou seja, não tem nada a ver com o título, tá entendendo? E as pessoas começam a repassar aquela informação, a repassar e acaba fazendo, é um desserviço, não é? Não teve vantagem nenhuma, tá? Atrapalha a vida das pessoas ainda, né? Atrapalha, mas pode atrapalhar, que a gente tá aqui é para resolver mesmo.
Com relação ao assunto, então, de ação de despejo já, né? Até porque a gente já está há 15 minutos, então vamos explorar um pouquinho mais o conhecimento do Dr. Apolo. Os prazos para ingressar com a ação de despejo, 3 meses, 30 dias, como é que funciona? Bem, existe o mito, né? Muitas pessoas acham que a ação de despejo, o prazo é de 3 meses. Às vezes eu começo já uma palestra quando vou falar de ação de despejo. Mas, pessoal, na verdade, e aí? Por quanto tempo essa ação de despejo? Você pode entrar por quanto tempo? Aí o pessoal fala, é um mês, um mês. Ah, pô, é um mês. Não, é 15 dias. Aí começa aquele negócio, nos falam 3 meses. Pessoal, vamos resumir. A lei de locação, a lei 8245, tá? Ela não prevê esse prazo. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tenho que pagar o aluguel no dia 5 e eu não pagar o aluguel no dia 5, o proprietário, o locador, pode no dia 6, no dia seguinte, já entrar com ação de despejo, certo? Então não existe esse negócio de 15 dias, 30 dias, 3 meses. Tem gente que fala com toda a convicção, não, são 3 meses. E não é. Agora, vai um pouquinho do bom senso, né? De você não entrar no dia seguinte, tendo em vista que você pode tentar fazer um acordo. Às vezes, realmente o inquilino esquece, às vezes ele não está com condições naquela hora, e aí depois paga. Mas, respondendo sua pergunta de uma maneira bem objetiva, não existe esse prazo de 3 meses, de um mês. É no dia seguinte. Se a pessoa não pagou no dia 10, que era para ser pago, por exemplo, no dia 10, no dia 11 já pode ingressar com a ação de despejo. E com relação ao projeto de lei 1179 de 2020, que está tramitando, que o senhor iniciou lá no nosso início da nossa conversa, tem alguma perspectiva para ele de aprovação? O senhor tem acompanhado alguma coisa? Esse projeto de lei tá, de autoria do Antônio Anastasia, o senador de Minas Gerais, e ele não fala só da locação, tá? Ele fala também de outras relações privadas, como de condomínio, contratos em gerais, tá? Porém, na parte de locação eu achei um pouquinho meio desnorteado, parecia uma pessoa que nunca pegou num contrato de locação, acredito eu, que no artigo 10 dizia a seguinte situação, que o inquilino que fosse afetado financeiramente, desempregado, ou tivesse redução no seu salário, tá? O que acontecia? Podia suspender o contrato de locação, tá? Podia suspender o contrato de locação para pagar depois. Bem, Michele, a gente tem que tirar isso da cabeça que o locador é o rico da história, tá? Muitas vezes o locador, a renda do aluguel é um meio de vida do locador. Se deixar de pagar, ele tem suas contas também. Existe uma pesquisa, inclusive foi um amigo meu que passou, o Rodrigo Mota, que disse que 70% dos locadores, tá, vivem do valor da locação. Tá? É uma natureza alimentar, vamos dizer assim. Tá? Então, um projeto desse que vem com a intenção dessa, para mim já não é bem visto. Porém, ele se retratou e tirou esse artigo 10. Ficou apenas em relação à ação de despejo, dizendo que não podia dar liminar na ação de despejo. E eu realmente acho correto. Tá? Eu acredito que numa ação de despejo você deve escutar o outro lado primeiramente, antes de fazer logo o despejo. Porém, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou isso aí, tá? Vamos ver, vamos estar atentos aí aos próximos passos. E muitas pessoas, foi boa essa sua pergunta, achavam que o que estava vigorando era esse projeto de lei, o 1179. Não é, o que está vigorando é a lei 8245, sendo, juntamente com os contratos de locação. E aí volta um pouquinho o que a gente falou. O que prevalece é o bom senso. Conversar com o inquilino, conversar com o locador, para manter a função social do contrato de locação. Agora eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que depois dessa brilhante explanação, o senhor vai ter muitos alunos. Então, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho como é que funciona a sua pós-graduação,
até para pessoas aqui de outras regiões, né? Que aqui nós não temos, eu havia mencionado, né? Não online, mas eu havia mencionado para o senhor que não temos situações específicas, então algumas pessoas vieram diretamente perguntar para mim como é que funcionava, se tinha online, como é que ia funcionar, justamente porque aqui a minha região é carente, então aproveite, doutor. Pronto. Vamos lá. E eles também vão aproveitar do seu conhecimento, que é extremamente vasto na área. Bacana, como é que pessoal. funciona? Olha só, é uma pós-graduação em Direito Imobiliário, tá? A duração do curso é de 8 meses, tá? Graças a essa pandemia, nós vamos fazer agora online também. O enfoque inteiramente prático, tá? Eu dou aula sobre locação, são 3 encontros. Primeira aula é fazendo um contrato de locação, na prática mesmo ali, dando aula, mostrando, olha, você é advogado, você é corretor do locador, quais são as cláusulas que você deve ficar atento, você, advogado ou o corretor do inquilino, quais são as cláusulas que você deve colocar justamente para você proteger o seu cliente. Nós temos professores como o Herbert Reis, que para mim aqui no Ceará, até a nível Nordeste, é um dos principais professores do âmbito do direito condominial, Jordana Salles na parte de cartorária, Rafaela Ferraro, Franzé Bardavil, assim, pessoas que realmente entendem no assunto, mas não só na teoria. Para mim, eu acho que a teoria já foi. Se você quiser ver prática, tá? Aí é com a gente. Quando eu montei esse time de professores, tá? O princípio basilar da nossa pós-graduação é a prática. É a prática. Inclusive, na minha aula de locação, na última aula, eu faço uma ação de despejo, mostrando cada detalhe, o que a pessoa deve ter cuidado, para ver quão simples é uma ação de despejo e as pessoas acham que é um Deus nos acuda. Então, no dia 29 e dia 30, tá, deste mês, dia 29 e dia 30, você sabe, eu ajudo aqui um abrigo de idosos, uma instituição de longa permanência, que é a Casa de Nazaré. Então, eu juntei os dois. O que eu vou fazer? Vou fazer um aulão, tá? Beneficente. Então, é uma aula sobre práticas imobiliárias, tá? Práticas imobiliárias, a gente vai falar de uso capião, vai falar de locação, de parte cartorária, de loteamento, de incorporação. São 2 dias de aula, apenas R$ 9,90. E esse valor você vai depositar na conta da Casa de Nazaré. Não vai passar nem pela instituição. É diretamente na conta da Casa de Nazaré, que é uma instituição de longa permanência de idosos, que tem 40 idosos de 60 anos a 100 anos de idade. 90% ali foram abandonados pelas famílias, e a gente busca, já estou há 13 anos lá na Casa de Nazaré, buscando dar dignidade para as idosas que lá vivem. Agora, quem não conhecia o Dr. Apolo entendeu porque eu falei tanto que eu admiro ele como profissional e como ser humano, né? Agora vocês estão entendendo. Doutor, e com relação aqui à minha região, então, tanto advogados quanto corretores, então, é tranquilo para participar da sua pós? Tanto quanto advogados, corretores, nós fizemos um convênio até para os corretores de imóveis, tá? Essa pós-graduação, a mensalidade era R$290. Eu consegui fazer um convênio da pós-graduação com o Cresce. Vocês chamam Cresci, aqui é Cresce. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, tá? Que a mensalidade fica para corretor de imóveis por R$ 166,50. Um baita de um desconto. Eu falo baita porque eu sou filho de gaúcho. Então eu tenho uma mescla do cearense com gaúcho. Tá? Eu não sabia que o senhor tem um pezinho aqui no sul também. Meu coração é no sul, eu sou grêmio. Eu sabia que o senhor era gremista, isso eu já sabia. Eu sou filho de gaúcho, sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul, pela tradição, né? E apaixonado também pelo Ceará. Então eu tô nos dois ali, com o pé nos dois. Tá convidado para passear, então. Aqui mais no interior, assim, a gente convida para tomar um café com mistura. Quando vem pra cá.
Eu fiz uma prova, o Ironman 70.3 em Florianópolis, faz 2 anos. A terra sensacional, eu fiquei apaixonado, fiquei apaixonado. Que bom, né? Duas terras muito bonitas, né? Tanto Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Só que aqui passa um pouquinho mais de frio. Eu acho que aqui o dia foi em sua homenagem, porque nós estávamos com a temperatura de 6 graus, 7 graus e hoje deu 25. Ah, coisa... eu queria estar aí. Mas aqui choveu muito, tá chovendo muito. Aqui tá agradável. E tem alguma previsão de início para pós, doutor? Tem sim, a gente já está formando essa turma sim, tá? A primeira aula que a gente vai dar de abertura, geralmente a gente faz com um seminário, porém, por conta que não tem condições de fazer seminário agora, né? Por conta, ninguém pode ter, não pode ter aglomeração, nós estamos fazendo esse aulão, e esse aulão já vai contar assim como uma abertura da turma sim, que todos aí que estão convidados. Não precisa, para participar dessa aula, eu preciso fazer a pós-graduação? Não, esse aulão é uma forma de agradecer a todos e de contribuir com a Casa de Nazaré, que é a instituição de longa permanência que a gente está ajudando, que a gente está ali de linha de frente com a Casa de Nazaré. Então o senhor me envia um folder que eu lhe ajudo a fazer a divulgação também. Faço questão de auxiliar. Muitíssimo obrigado. Vou te enviar sim. Sou extremamente adepta das causas sociais também. Acho que a gente tem esse compromisso social e até um retorno que a gente deve dar para a sociedade, se a gente tem a possibilidade atualmente, se teve a feliz, né, possibilidade de estudar, de ter a nossa profissão, estar provendo o nosso sustento atualmente, a gente tem sim que se comprometer com a nossa sociedade. Na verdade, Michele, quando eu pisei a primeira vez lá, eu estava com a intenção de eu ajudá-las. Porém, eu vi que o jogo virou. Elas que me ajudam. Antes eu ia para conversar com elas, para tentar, só que elas conversam comigo, elas que me ajudam. Então, o jogo virou. Então, eu faço isso como uma forma de gratidão. Com certeza, e concordo plenamente. Lhe elogio e lhe admiro em virtude disso. Doutor, nós já estamos quase finalizando, então, a nossa conversa. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final. Bom, queria agradecer por esse convite, tá? Estou sempre à disposição, tá? Queria agradecer aos teus amigos que prestigiaram, queria agradecer também aos meus amigos que estão aqui prestigiando. Acredito que esse papo de locação, de administração, eu gosto de falar numa churrascaria, comendo uma carnezinha, tomando minha Coca-Cola. Mas esse é o momento... O senhor faz muita propaganda da Coca-Cola, o senhor vai ganhar merchan. Eu vivo de Coca-Cola. Eu tomo 4 Coca-Cola por dia. Às vezes pedalo com Coca-Cola. Enfim, queria fazer esse convite, tá, ao pessoal para participar dessa aula de prática. Que além dos conhecimentos, né, a gente vai ajudar a Casa de Nazaré, R$ 9,90, tá, para uma baita aula. Inclusive, amanhã já tem uma reunião justamente para a gente ver direitinho de todas o que a gente vai abordar nessa aula. Está sendo feita com muito carinho, tá? E eu te agradeço. Eu estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito tão prontamente o convite. E principalmente por ter nos brindado, né, nessa tarde com tanto conhecimento e conhecimento de tanta qualidade, tá? Então, além muito do obrigada. Sol, né? Além do sol do dia, que foi em sua homenagem, o calor de 6 para 25 mudou bastante, hein? A Gabi aí é do Rio de Janeiro também, então a gente está falando de sol. A gente está levando sol para aí. Que bom, que bom. Além de conhecimento, ainda traz uma temperatura agradável. Coisa boa, que bacana, joia. Então, muito obrigada, doutora Apolo, tudo de bom. E, novamente, conte com o meu apoio, com a minha solidariedade, tanto na divulgação do seu evento, quanto da sua pós, que é de grande qualidade. Tá joia, Michele. Grande obrigada. Abraço. Abraço, obrigada a todos que participaram, pessoal. Se tiver de dúvida, pode me adicionar aí, que a gente vai batendo papo aqui. Eu sempre gosto de falar de alocação. Muito obrigada a todos por terem nos assistido. Tchau, pessoal. Tchau.